Queridos amigos, 19 de abril del año 1506. 19 de abril do ano 1506. Lisboa, Portugal. Aproximadamente no ano 1492, os judeus que foram expulsos pelos reis Fernando VII e Isabel a Católica, entre outros lugares que escolheram como destino de sua expulsão, foi Lisboa, Portugal. Os historiadores falam de entre 90.000 e 150.000 judeus que chegaram lá. 4 anos depois dessa expulsão, o rei Dom Manuel I decide expulsar a estes judeus e outros que já moravam lá de Portugal. E um ano depois, meses depois, em 1497, decide Manuel I fazer a conversão forçosa dos judeus de Portugal. E começa um período de os novos cristãos, os mais conhecidos por judeus como marranos. E entre a expulsão dos judeus e a conversão forçosa e a Inquisição de 1536, tem um episódio, triste episódio, que foi a massacre que alguns dizem de 4.000 judeus e outros de 2.000 judeus, sucedida na cidade de Lisboa, na Páscoa cristã, 19 de abril de 1506. Domingo de Páscoa, era época de peste. As pessoas estavam desesperadas em Lisboa. Aí na Basílica, na igreja de São Domingo, as pessoas se aproximavam pedindo a Deus e pedindo aos sacerdotes ajuda frente a esta hecatombe. Como hoje em dia, que temos uma pandemia e muitas pessoas procuram aos líderes religiosos. Mas com a diferença que hoje em dia, entre todas as pessoas, diferenças de critério, de expressão religiosa, nessa época saiu a flote o que foi a intolerância. A intolerância que de alguma forma ou outra também cobriu a Europa, principalmente a Península Ibérica, onde se havia desenvolvido uma grande cultura e uma grande amizade e convivência entre as religiões. E de um instante a outro se começou a perseguir a esses novos cristãos, que muitos sabiam que eram marranos. Foi a massacre de Lisboa, 19 de abril de 1506. Entre essa época e a Inquisição que sucedeu em 1536, praticamente Portugal ficou vazia de judeus. E sem ninguém que possa lembrar este episódio para que se possa trazer à toa e de alguma forma ou outra lembrar a intolerância que, de alguma, pensando bem, assumiu a mente dos seres humanos. Com uma onda de um tsunami, atrapou a todas as pessoas e, sem pensar, foram levadas a gritos de ódio, de morte. No ano 2006, quando cumpriu-se exatamente 500 anos de essa massacre, trazeram à toa essa situação tão triste, que de alguma forma ou outra foi uma mancha preta para a vida cultural de Lisboa, que está cheia de mensagens judeus,
cada rua pequeña, cada aldea, cada montaña, cada colina, cada pradeira, sin duda nenhuma, está impregnada de ese ferviente crecimiento cultural y espiritual que los judíos instalaron en la península ibérica, en Portugal y en España, desde el século VII hasta que fueron expulsos de uno y otro en el século XV, fines del século XV. Pero la vida no es casualidad, son causalidad. También en un día, 19 de abril, pero de 1943, habían decidido los nazis también que utilizaron el fuego, como también utilizó la Inquisición, para queimar y hacer desaparecer a vida judaica da faz de Europa. Como una vez dice un escritor catalán, en Auschwitz mataron a alma de Europa. Así como a masacre de 1506 mataron y asesinaron a qué? A alma de Portugal. Los judíos vivían en paz, amaban Portugal, sentían como si fuese su propia patria. Y hasta hoy en día vemos que el idioma portugués, tanto de Portugal como do Brasil, tem impregnado palavras hebraicas. Os judeus se sentiam identificados. O famoso Abraham Sacuto entregou para o reinado de Portugal as famosas cartas de navegação que permitiu aos navegantes lusitanos poder chegar aos confins do mundo. Pero um 19 de abril de 1943 também fizeram de intolerância um fogo, quiseram queimar a alma do povo judeu. É verdade, consumiram 6 milhões de almas inocentes, como 4.000 almas inocentes foram consumidas em Portugal. Pero hoje, graças a Deus, a humanidade ha mudado. Temos a oportunidade de reencontrarnos. Quantos judeus visitam anualmente Portugal? Miles. E é por isso que a massacre de Lisboa, conhecida como Massacre de Páscoa, é uma época, tristemente, que tem que ficar nos anais dos livros de história para que não se repita mais, foi motivo da incapacidade de poder dialogar, de poder conversar. E através da intolerância, e através do ódio e a destruição, se fez algo que era inimaginável hasta esse momento. Lisboa era uma cidade de tolerância. Lisboa era uma cidade de cultura, de desenvolvimento. De um dia a outro, ficou na mancha. Desejo também lembrar que em 1821 se aboliu a Inquisição. Cumprimos este ano, 2021, 200 anos desde o momento em que foi abolida a Inquisição em Portugal. E sem dúvida nenhuma, também lembremos esse episódio que ao abolir a Inquisição, Portugal começou a viver. Por isso muitos judeus retornaram a Portugal. Muitos judeus voltaram e lembraram esses lindos e formosos e maravilhosos momentos. Que este episódio tão oscuro, essa mancha preta que existe, seja simplesmente para ensinar-nos que as pessoas têm que viver compreendendo uma ou outras. Temos que ter diálogo, temos que ter compreensão, temos que ter pontes de amizade, temos que traçar e construir
pontes de diálogo, para que, por cima das coisas, possamos ter devagarinho um caminho que nos dê uma paz, uma prosperidade para cada um de nós, para cada um dos povos, que prontamente possamos viver todos em paz, respeitando-nos uns aos outros. Muito obrigado a toda a comunidade judaica de Portugal e a todo o país hermoso, maravilhoso que tem Portugal. Meus parabéns e meus desejos de paz. Um dos episódios mais obscuros e lamentáveis da história de Portugal foi o Massacre de Lisboa, em o ano 1506, também conhecido como o Pogrom de Lisboa, ou Matança da Páscoa de 1506. Evento em o qual uma multidão perseguiu e matou milhares de judeus, mais de 4.000, de acordo com o relato contemporâneo de Garcia de Rezende, devido a que foram acusados de serem a causa de uma seca, fome e peste que assolavam o país em aqueles tempos. Só a intervenção do rei Dom Manuel de Portugal pôs fim ao motim, enviando suas tropas reais e castigando com pesadas penas os culpados. Isto sucedeu antes do início da Inquisição Portuguesa, e 9 anos depois da conversão forçada dos judeus em Portugal, em 1497. Durante o reinado do mesmo rei Dom Manuel I, cerca de 100.000 judeus refugiaram-se em Portugal nos anos que seguiram à sua expulsão de Espanha em 1492 pelos reis católicos. Dom Manuel I mostrou-se mais tolerante com a comunidade judaica, mas, sob a pressão de Espanha, em Portugal, a partir de 1497 os judeus também foram forçados a converterem-se para não serem mais humilhados e mortos em praças públicas. A historiografia situa o início da matança no convento de São Domingos de Lisboa, no dia 19 de abril de 1506, um domingo, quando os fiéis rezavam pelo fim da seca e da peste que regressavam em Portugal. Alguém jurou ter visto no altar o rosto de Cristo iluminado, fenómeno que, para os católicos presentes, só poderia ser interpretado como um mensagem milagroso. Um cristão novo que também participava da missa tentou explicar que esse milagre era apenas o reflexo de uma luz, mas foi calado pela multidão, que o espancou até a morte. A partir daí, os judeus da cidade que anteriormente já eram vistos com desconfiança, tornaram-se o bode expiatório da seca, da fome e da peste. 3 dias de massacre se sucederam, incitados por frades dominicanos que prometiam a absolvição dos pecados dos últimos 100 dias para quem matasse os falsos cristãos, o que provocou que se juntaram uma turba de mais de 500 pessoas, incluindo muitos marinheiros da Holanda, Nova Zelândia e de outras terras devido às suas promessas. Durante o massacre, a corte encontrava-se em Abrantes, onde se instalaram para fugir à peste,
Quando o massacre começou, Dom Manuel I tinha-se posto a caminho de Beja, para visitar a sua mãe. Quando terá sido avisado dos acontecimentos em Avis, logo enviou os seus magistrados para tentar pôr fim ao banho de sangue. Entretanto, mesmo as poucas autoridades presentes foram postas em causa e, em alguns casos, obrigadas a fugir. Como consequência, homens, mulheres e crianças foram torturados, massacrados e queimados em fogueiras improvisadas no Rócio, mais precisamente junto ao Largo de São Domingos. Os judeus foram acusados, entre outros males, de dissídio e de serem a causa da profunda seca e da peste que assolava o país. A matança durou 3 dias, del 19 até o 21 de abril, na Semana Santa de 1506. Um dos alvos principais do massacre terá sido um cristão novo que era escudeiro do rei, Dom João Rodrigues Mascarenhas, sendo este também detentor de muitos direitos de alfândega nos principais portos do reino. Este facto pode ter sido parte da causa que levou os marinheiros a entrar na matança. O rei Dom Manuel penalizou os envolvidos, confiscando-lhes os bens, e os dominicanos instigadores foram condenados à morte por enforcamento. Há também indícios de que o referido convento de São Domingos teria sido fechado durante 8 anos, e sabe-se que os representantes da cidade de Lisboa foram expulsos do Conselho da Coroa, o equivalente ao atual Conselho de Estado, onde tinham assento desde 1385, quando o rei Dom João I lhes concedeu esse privilégio pelo seu apoio à sua campanha pela conquista do trono português. No seguimento do massacre, do clima de crescente antissemitismo em Portugal e do estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, que entrou em funcionamento entre 1540 e 1821, muitas famílias judaicas fugiram ou foram expulsas do país, tendo como destino principal os Países Baixos e Turquia, e secundariamente, França, Colômbia, Venezuela e Brasil, entre outros. Mesmo expulsos da Península Ibérica, os judeus só podiam deixar Portugal mediante o pagamento de resgate à coroa. No processo de imigração, os judeus abandonavam ou vendiam as propriedades por preços irrisórios, e viajavam apenas com a bagagem que conseguiam carregar. O massacre de 1506 ficou como que apagado da memória coletiva, um pedaço de história esquecida que não está nos livros de história. Caiu no esquecimento e são poucos os historiadores que lhe fazem referência. O horror e a violência foram descritos e reproduzidos por Damião de Góis, Alexandre Herculano, Oliveira Martins, Garcia de Rezende, Salomão Ibn Verga e Samuel Usque. A continuação, escutaremos o escrito por o historiador Damião de Góis em Chornica do felicíssimo rei Dom Manuel da gloriosa memória. No mosteiro de São Domingos, existe uma capela, chamada de Jesus, e nela há um crucifixo, em que foi então visto um sinal, a que deram foros de milagre, embora os que se encontravam na igreja julgassem o contrário. Destes, um cristão novo julgou ver, somente, uma candeia acesa ao lado da imagem de Jesus. Ouvindo isto, alguns homens de baixa condição, arrastaram-no pelos cabelos, para fora da igreja, e mataram-no e queimaram logo o corpo no Rócio. Ao alvoroço, acudiu muito povo a quem um frade dirigiu uma pregação incitando contra os cristãos novos, após o que saíram 2 frades do mosteiro com um crucifixo nas mãos e gritando, heresia, heresia. Isto impressionou grande multidão de gente estrangeira, marinheiros de naus vindos da Holanda, Zelândia, Alemanha e outras paragens. Juntos mais de 500, começaram a matar os cristãos novos que encontravam pelas ruas, e os corpos, mortos ou meio vivos, queimavam-nos em fogueiras que acendiam na ribeira do Tejo e no Rócio. Na tarefa ajudavam-nos escravos e moços portugueses que, com grande diligência, acarretavam lenha e outros materiais para acender o fogo. E, nesse domingo de Pascuela, mataram mais de 500 pessoas. A esta turba de maus homens e de frades que, sem temor de Deus,
andavam pelas ruas concitando o povo a tamanha crueldade. Juntaram-se mais de 1000 homens de Lisboa da boa qualidade social, além dos marinheiros estrangeiros, os quais, na segunda-feira, continuaram esta maldade com maior crueza. E, por já nas ruas não acharem cristãos novos, foram assaltar as casas onde viviam e arrastavam-nos para as ruas, com os filhos, mulheres e filhas, e lançavam-nos de mistura, vivos e mortos, nas fogueiras, sem piedade. E era tamanha a crueldade que até executavam os meninos e as próprias crianças de berço, fendendo-os em pedaços ou esborrachando-os de arremesso contra as paredes. E não esqueciam de lhes saquear as casas e de roubar todo o ouro, prata e enxovais que achavam, e chegou-se a tal dissolução que até das próprias igrejas arrancavam homens, mulheres, moços e moças inocentes, despegando-os dos sacrários, e das imagens de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e de outros santos, a que o medo da morte os havia abraçado, e dali os arrancavam, matando-os e queimando-os fanaticamente sem temor de Deus. Nesta segunda-feira, pereceram mais de 1000 almas, sem que, na cidade, alguém ousasse resistir, pois havia nela pouca gente, visto que por causa da peste, estavam fora os mais honrados. E se os alcaides e outras justiças queriam acudir a tamanho mal, achavam tanta resistência que eram forçados a recolher-se para lhes não acontecer o mesmo que aos cristãos novos. Havia, entre os portugueses encarniçados neste tão feio e inumano negócio, alguns que, pelo ódio e malquerença a cristãos, para se vingarem deles, davam a entender aos estrangeiros que eram cristãos novos, e nas ruas ou em suas próprias casas os iam assaltar e os maltratavam, sem que se pudesse pôr cobro a semelhante desventura. Na terça-feira, estes danados homens prosseguiram em sua maldade, mas não tanto como nos dias anteriores. Já não achavam quem matar, pois todos os cristãos novos, escapados desta fúria, foram postos a salvo por pessoas honradas e piedosas. Contudo, sem poderem evitar que perecessem mais de 1900 criaturas. Na tarde daquele dia, acudiram à cidade o regedor Aires da Silva e o governador Dom Álvaro de Castro, com a gente que puderam juntar, mas tudo já estava quase acabado. Deram a notícia a El Rei, na vila de Avis, o qual logo enviou o prior do Crato e Dom Diogo Lopo, barão de Alvito, com poderes especiais para castigarem os culpados. Muitos deles foram presos e enforcados por justiça, principalmente os portugueses, porque os estrangeiros, com os roubos e despojo, acolheram-se às suas naus e seguiram nelas cada qual o seu destino. Quanto aos 2 frades, que andaram com o crucifixo pela cidade, tiraram-lhes as ordens e, por sentença, foram queimados. Também, Garcia de Rezende, assim descreveu o evento. Vi que em Lisboa, se alçaram um povo baixo e vilãos contra os novos cristãos. Mais de 4000 mataram dos que houveram às mãos. Uns deles, vivos queimaram, meninos despedaçaram. Fizeram grandes cruezas, grandes roubos e vilezas em todos quantos acharam. Estando só a cidade por morrerem muito nela, se fez esta crueldade, mas El Rei mandou sobrê-la com muito grande brevidade. Muitos foram justiçados, quantos acharam culpados. Homens baixos e bargantes, e 2 frades observantes, vimos por isso queimados. El Rei teve tanto a mal a cidade tal fazer, que o título natural de nobre e sempre leal lhe tirou e fez perder. Muitos homens castigou e ofícios tirou, depois que Lisboa viu tudo lhe restituiu e o título lhe tornou. Esse massacre é lembrado hoje por um monumento construído no Lago de São Domingos, da autoria da arquiteta Graça Basman, o qual foi inaugurado em 23 de abril de 2008. O local é um tradicional ponto de encontro de estrangeiros, principalmente africanos, havendo ali ainda outro monumento em homenagem ao catolicismo, e um muro onde a frase Lisboa, cidade da tolerância, está escrita em 34 línguas.
Hoje, a situação das comunidades judaicas em Portugal é muito diferente da vivida naquela época. O governo e os portugueses dão um tratamento igualitário, respeitoso e fraterno, tanto ao povo judeu, como a qualquer outra minoria étnica ou religiosa, que reside em Portugal. E os sinais de antissemitismo são quase nulos. Sem embargo, para preservar e dignificar a memória das vítimas, é importante não esquecer os erros do passado, para que nunca mais se repitam no futuro.